Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problema que possa impedir as mãos de Jesus. Contato, em conexão com esse ambiente de paz, de serenidade, de tratamento espiritual. É um momento também que nos desligamos do mundo lá fora, daquela nossa rotina, e mergulhamos nesse ambiente diferenciado, muito bem amparado, muito bem protegido, onde junto de nós, nossos irmãos desencarnados, entes queridos, amigos, orientadores, benfeitores, médicos, enfermeiros, socorristas, trabalhadores, mas todos juntos, unidos no mesmo ideal, de buscar um pouco mais de informação, de conhecimento, para que possamos, de alguma forma, ir dissipando a nossa ignorância, ampliando os nossos horizontes e tendo a certeza que não estamos aqui por acaso. Há um mundo lá fora nos aguardando, principalmente com as nossas atitudes, que possamos ter sempre um sorriso, um olhar bondoso, tendo a certeza que cada experiência, cada dia, cada semana, cada ano, um aprendizado diferente. Reencarnamos com essa proposta de nos melhorarmos, buscando através de filosofias, de ciências, de religiões, aquilo que realmente tocasse nos nossos corações, que fizesse sentido para o nosso ser, que desse um colorido, um impulso diferente para a nossa existência. E aqui estamos, de livre e espontânea vontade, por uma necessidade espiritual de crescimento, não só em relação à matéria e tudo que está ao nosso redor, mas principalmente o que está fora dos nossos 5 sentidos físicos, aquilo que realmente importa, que fica conosco, que levamos para o plano maior. E agradecemos sempre a Deus que nos concede a oportunidade, que nos concede a vida e o tempo, a Jesus, nosso mestre, nosso orientador, nosso exemplo, a todos os espíritos que, independente do seu rótulo religioso, já entenderam que só existe um caminho, o caminho do bem, que a fraternidade, a solidariedade, a amizade, o otimismo façam parte dos nossos corações, que possamos entender que o verdadeiro significado da vida é compartilhar, é servir o nosso próximo, é ser um agente facilitador. Isso que realmente preenche a nossa existência, preenche a nossa vida, dá sentido. E que possamos a cada dia não perder a oportunidade de praticar o bem. Que assim seja. Na semana passada nós falamos sobre a lei da igualdade e hoje nós vamos estar falando sobre a lei da liberdade. E a lei da liberdade nós vamos ter que desdobrar em 2 aulas. Tá? Então a gente vai estar buscando entender um pouquinho melhor o que significa o capítulo 19ª lei, lei da liberdade. Então serão 2 aulas. E a lei da liberdade significa o que na essência? A relação do ser consigo mesmo. Ele entender realmente o que significa liberdade. Nós ainda temos alguma visão meio distorcida do que é liberdade. E a doutrina espírita acaba nos ajudando a aumentar o nosso nível de discernimento para que a gente possa usar bem a nossa liberdade. Então, quando nós falamos de liberdade, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é algo chamado livre-arbítrio. É o poder de escolha que todos nós temos, que de alguma forma todos os seres vivos têm, porém está atrelado ao seu momento evolutivo, à sua necessidade biológica, fisiológica, instintiva. Mas chega um momento que esse livre-arbítrio ultrapassa somente as necessidades físicas. A questão instintiva, esse livre-arbítrio passa desses limites. E é exatamente o nosso caso. E aí vem uma palavrinha chamada fatalidade. Será que realmente existe fatalidade? Não. O que nós chamamos de fatalidade é aquilo que nós não conseguimos explicar. Isso foi uma fatalidade, mas não existe fatalidade nesse conceito. Existem forças e leis que nós desconhecemos, que nós não conseguimos enxergar e interpretar. Fala, isso foi uma fatalidade.
Então o que eu chamo de fatalidade é aquilo que eu não consigo explicar, mas tem explicação. Tudo tem explicação. Então o ser humano muitas vezes chama de fatalidade, ok? É interessante a questão do livre-arbítrio, porque o livre-arbítrio ele vai se desenvolvendo à medida que nós vamos evoluindo. Então vai ampliando esse livre-arbítrio, essa ideia de escolha. Vamos imaginar uma coisa bem simples para nós. O livre-arbítrio num bebezinho de 6 meses. Dessa mesma criança com 6 anos. Dessa mesma criança com 10 anos. Então vocês perceberam que à medida que ele vai crescendo, o seu poder de escolha vai aumentando também. Assim somos nós. Então à medida que nós vamos evoluindo, o nosso poder de escolha, o nosso livre-arbítrio também vai se expandindo necessariamente. Então isso é uma lei maior, que o livre-arbítrio ele vai evoluindo à medida que o ser vai evoluindo também. É uma necessidade. Existe um livre-arbítrio absoluto? Não. Existe um determinismo absoluto? Não. Existe um destino absoluto? Não. Absoluto é só Deus. Primeira consideração que a gente tem que levar é que absoluto é só Deus. E quando eu olho para a palavra absoluto, se já é absoluto, ele não evolui. Já é absoluto, não cresce. Então, a primeira coisa que vem, aquilo que é absoluto é aquilo que não evolui, é aquilo que não cresce, é aquilo que não desenvolve. Quando eu falo um livre-arbítrio relativo, o que significa? Ele evolui, ele cresce, ele desenvolve. Deu para vocês entenderem? Então, quando eu falo em absoluto, eu olho de duas formas. Primeiro, que absoluto é só Deus. Por isso que na questão número 1 do Livro dos Espíritos, não fala que Deus é justo. Deus é a justiça. Não fala que Deus é bom. Deus é a bondade. Então a palavra justiça e bondade aí não é adjetivo, é substantivo. O substantivo não evolui. Quem evolui é o adjetivo. Deu para vocês entenderem ou não? Existem alguns detalhes, né, das respostas do Livro dos Espíritos, que a gente tem que ter uma visão um pouquinho mais dilatada. Deus é a inteligência suprema. A inteligência aí é substantivo, aí é absoluto. Deu para vocês entenderam ou não? O inteligente, questão 76 do Livro dos Espíritos. O que são os espíritos? São os seres inteligentes da criação. Inteligentes aí é adjetivo. Perceberam ou não? Toda vez que se refere a nós, é tudo adjetivo. Toda vez que se refere a Deus, tudo é substantivo. Então Deus não é justo, Ele é a justiça. Podemos até falar que Deus é justo, ok? Num outro sentido. Mas Deus não é justo, Ele é a justiça. Ele não é inteligente, Ele é a inteligência. Deu para você entender? Então, é um relativismo nesse sentido, porque estamos num processo evolutivo. Então, nós somos, a princípio, o resultado das nossas escolhas? Sim. Porém, a questão 621 do Livro dos Espíritos fala que as leis de Deus estão na consciência dos homens, desde o momento da criação. No momento que nós fomos criados lá simples e ignorantes, e ali é uma igualdade absoluta. Olha, interessante, simples e ignorante, no momento da criação é uma igualdade absoluta. Somente aí a igualdade é absoluta. Depois, não é mais absoluta. Então, mas nesse momento da criação, simples e ignorante, Deus já nos dotou com todas as leis. Estava ali, ó, estava ali. Esperando o quê? O tempo e as experiências. Então veja, nós somos resultados das nossas escolhas, porém somos protegidos pela nossa ignorância. Entenderam ou não? Todas as leis já estavam ali, porém elas estão adaptadas, condicionadas ao nosso momento evolutivo. Então, à medida que você evolui, o seu livre-arbítrio evolui, consequentemente, a sua responsabilidade evolui. Deu para vocês entenderem ou não? Então, tinha coisa que 1000 anos atrás, para nós era normal, natural. Hoje já é um absurdo. Coisas que nós fazemos hoje, daqui 1000 anos a gente vai olhar e falar, nossa, que absurdo. E para nós hoje é normal. Deu para ver? Então nós vamos respondendo na medida do nosso momento evolutivo. Então por muita coisa nós não respondemos, mas por muitas coisas nós já respondemos. E é tão perfeito isso, mas é tão perfeito,
que está adaptada ao momento evolutivo de cada ser. São as mesmas leis, mas está adaptadas às leis evolutivas de cada ser. E aí olha que interessante, as leis maiores, esse tesouro. Se Deus tivesse escondido esse tesouro, chamado leis maiores, no espaço, mais cedo ou mais tarde nós encontraríamos. Sim ou não? Se ele tivesse escondido na Lua, por exemplo, Júpiter, Saturno, qualquer, deixado lá, é uma questão de tempo, nós encontraríamos. Sim ou não? Se ele tivesse escondido no fundo do oceano, era uma questão de tempo, a gente encontraria. Se ele tivesse enfiado dentro de uma caverna, nós encontraríamos. Sim ou não? Aonde Deus escondesse isso, nós encontraríamos. Vocês concordam com isso ou não? Aí ele decide colocar num lugar que o homem demoraria muito para encontrar. Coloca dentro dele. Deu para vocês entenderam ou não? Está na nossa consciência. Então as leis maiores estão na nossa consciência. Vou procurar em tudo quanto é lugar, menos em mim. O último lugar que eu vou procurar esse tesouro é dentro de mim. Então por isso que na questão 621 fala, onde Deus colocou na consciência dos homens. Está lá, desde o momento da criação. Então é interessante as pessoas ficarem procurando isso para tudo quanto é lado. Repararam isso ou não? Quando na verdade eu só não procuro exatamente onde está. Está na nossa consciência. Então Deus colocou o seu tesouro, a sua joia, vamos dizer assim, que são as leis maiores, dentro de cada ser humano. Ele vai encontrar, mas não vai encontrar fora dele, e não vai encontrar somente com a inteligência. Ele vai ter que ter algo além da inteligência para encontrar esse tesouro. Então, à medida que a gente vai evoluindo, que a gente vai crescendo, nós vamos entendendo um pouco melhor do que isso que já está dentro de nós. Ok? Entenderam? Então nós somos resultados das nossas escolhas, fato. Ok? De escolhas conscientes. De escolhas que eu estou sabendo o que eu estou fazendo. Que eu tenho ideia das consequências daquilo. Então é proporcional ao meu momento evolutivo e o resultado é proporcional ao meu nível de consciência. É perfeito isso, vocês não concordam? Vamos parar para pensar, mais ou menos 8,5 bilhões de habitantes do planeta Terra, encarnados. Um é diferente do outro, não tem ninguém igual a ninguém. No nosso planeta, com suas 7 camadas espirituais, isso dá quase 30 bilhões de espíritos. Pare para pensar, são 7 camadas espirituais, dá quase 30 bilhões de espíritos, encarnados e desencarnados. Veja, um é diferente, não tem nenhum igual ao outro. Parecido sim, mas igual não. Então cada um está com as suas leis, as mesmas leis dentro dele e cada um dentro do seu momento evolutivo. Interessante isso, ok? Aí Emmanuel traz para nós essa reflexão. O espírito pensa. Então quem pensa é o espírito. Tudo bem? Quem sente é o espírito. A mente reflete. A mente reflete o quê? O pensamento. Então a mente dá forma para o pensamento. Ela materializa o pensamento. Ela projeta o pensamento. Ok? Então o espírito pensa, a mente reflete e o corpo executa. Depois eu vou explicar esse asterístico aqui, porque eu pus por conta, tá? Depois eu vou explicar. Não tem no original esse asterístico. Coloquei porque eu vou trazer uma outra reflexão para vocês. Então, o que a gente vai entender dessa forma? Que nós somos o quê? Uma energia pensante. Já pararam para pensar que nós somos uma energia pensante? Corporificada na forma humana, mas nós somos uma energia pensante. Então o que nós somos? Exatamente o que eu sinto, o que eu penso. Então é interessante a gente refletir sobre isso, porque através do pensamento eu acabo atraindo situações para próximo de mim. Ok? Vamos lá. Nossa liberdade está
relacionada com o nosso momento evolutivo. Nossa vontade depende daquilo que somos atualmente. Quer dizer que a nossa vontade pode mudar? Claro. À medida que eu vou evoluindo, a minha vontade também vai passando por processos de transformação. Eu vou qualificando melhor a minha vontade. Ela vai ficando menos instintiva, menos imediatistas. Nós estamos num processo de materialização, agora começamos um processo de desmaterialização. Nessa fase que nós estamos, eles chamam de espiritualização, que é o mesmo que desmaterialização. É interessante porque nós vamos corporificando, aí chega um ponto onde nós estamos agora, que nós vamos nos desmaterializando, para voltar na nossa essência. Interessante isso. Interessante, porque Deus nos lança como uma semente no universo, vamos falar assim, e nós voltamos na forma de uma árvore, adulta e produzindo. Essa é a ideia. Todos. Simplesmente todos. Ok? Uns mais rápido, quando eu falo mais rápido, bilhões de anos, outros menos rápido, mas todos retornaremos nesse sentido. Então nós temos um livre-arbítrio relativo, nós temos um determinismo relativo. Por que o determinismo é relativo? Porque ele está, de alguma forma, na mesma proporção do seu livre-arbítrio. E temos que podemos chamar uma liberdade relativa. Existe liberdade absoluta? Não. Não existe liberdade absoluta, ok? Vamos entender alguma coisa assim, ó. Todos somos iguais, impulsionados por fatores externos, todos somos iguais, impulsionados por fatores externos com causa inexplicável para nós. Causa inexplicável para nós. Nós não entendemos exatamente as leis de Deus e como elas funcionam nos seus mínimos detalhes. Sabemos que somos todos num processo evolutivo, que todos estamos crescendo, todos somos impulsionados para frente, vamos dizer assim, e nós desconhecemos quais são as causas primárias disso. Então, coisas que acontecem no nosso planeta, no nosso sistema, no nosso universo, que nós não fazemos ideia quais são as forças que estão por trás de tudo isso. Então, causas inexplicáveis para nós. E se alguém tentasse explicar? Melhor não. Nós não temos estrutura psicológica, intelectual, espiritual para entender algumas causas primárias ainda. É só uma questão de tempo. Tudo bem? Então quando a gente fala em liberdade, todo mundo gosta de falar em liberdade, né? O primeiro verbo que vem na nossa cabeça é o fazer. Quando eu falo em liberdade, todo mundo gosta de liberdade. Mas quando você fala em responsabilidade, nem tanto. É interessante isso, né? Você fala a palavra liberdade, brilha os olhos de todo mundo. Você fala a palavra responsabilidade, não tem o mesmo brilho. Não tem o mesmo brilho. Então, quando se fala liberdade como conceito, é fazer o que se quer. Interessante isso. No nosso mundo imediatista, vitimista, consumista, você fala, eu quero fazer o que eu quero. Já ouviram falar disso ou não? Será que nós já falamos dessa forma alguma vez? Vamos entender como que a doutrina espírita explica isso para a gente. Não é simplesmente fazer o que eu quero. Então, quando eu pego o verbo fazer aqui, ó, eu preciso entender ele de 3 pontos diferentes. Vamos lá, os 3 sentidos. Liberdade no agir. De certa forma, temos. De certa forma, temos. Mas será que eu consigo fazer tudo o que eu quero? Não. Não, e por quê? Porque nós temos limitações. Por exemplo, se nós, agora, nesse momento, decidíssemos sair voando, dá? Não. E por quê? Por causa da lei da gravidade, por causa do nosso corpo não estar preparado para isso. Se eu quisesse sair correndo a 50 km por hora, não dá. O cara mais rápido corre a 36, 37. Não dá. Ok? Então eu posso imaginar um monte de coisa, posso ficar 30 minutos debaixo da água? Não fico. Então, vocês perceberam que eu tenho liberdade, porém ela está limitada a vários fatores externos, começando do meu corpo físico, que me impede, por mais que eu queira fazer determinadas coisas, existe impedimento. Nós não temos as nossas leis que regulam o quê? De alguma forma o nosso comportamento? Então
Então essas leis, de alguma forma, impedem que eu faça exatamente tudo o que eu quero. Leis biológicas, fisiológicas, leis sociais, que me impedem. Então eu tenho liberdade? Tenho. Porém, ela está restrita a uma situação. Posso, de repente, ir para uma camada espiritual acima? Não. Alguém pode me levar só se alguém me levar, mas sozinho eu não vou. Só se alguém me pegar na mão e levar, alguém de lá, né? Claro. Me levar e me trazer rapidinho. Mas por mim mesmo eu não consigo ir. Por quê? Porque a minha vibração não chega ali. Deu para vocês entenderem? Então, liberdade no agir é entender, sim, tenho liberdade, porém está restrita a uma série de fatores internos e externos que me impedem de fazer tudo o que eu quero. Tudo o que eu quero. Não quer dizer que eu não tenha liberdade, só estou dizendo que dentro desse contexto, estar encarnado, por exemplo, o que acontece? Vocês sabem qual é a menor prisão que existe? A menor prisão que existe é o corpo físico, só cabe um espírito, pessoal. A menor prisão que existe é o corpo físico, só cabe um espírito. Ok? Então você sai de uma condição espírito, vamos dizer assim, desencarnado, onde a sua liberdade é maior, vocês concordam ou não? Na condição de desencarnado, a nossa liberdade é maior e vocês mergulham num corpo físico que é literalmente uma prisão que pesa quanto? Em proporcionalidade? Quanto? 1 tonelada menos. Quer dizer, a mais? Não, quanto puder. Não diz que o espírito pesa 70 gramas, isso foi só um exemplo que eu dei, pessoal. É uma relação de 1 para 1000. Tudo bem? Então o que acontece? Um corpo físico de 70 quilos, esse mesmo corpo desencarnado pesa 70 gramas. Ok? Então, não é que pesa 70 gramas, é uma relação de 1 para 1000. Então veja, você está com um corpo extremamente leve, você vai mergulhar num corpo extremamente pesado. Extremamente pesado. Então muita da liberdade que você tinha, principalmente se você estivesse numa colônia espiritual, quando você reencarna, você sente o peso. E não é só o peso do corpo, do ambiente. É extremamente pesado. Uma colônia espiritual é regeneração. Aqui é provas e expiações. Deu para vocês entenderem ou não? Um corpo lá, 70, 80, 90 gramas, mais ou menos. Chega aqui, ele vai pesar depois de adulto 1000 vezes a mais. Veja, olha o peso. Tanto que Allan Kardec não chama de espírito encarnado, chama de alma. Alma. Então, quando ele falou de alma, ele não estava falando só do espírito encarnado, de toda uma série de circunstâncias que envolve essa situação, tanto que ele troca de nome. Ele troca, chama alma. Então, nós temos uma alma presa em um corpo, literalmente falando, uma prisão, que acaba obscurecendo um monte de setores, tudo que está à nossa volta. Deu para vocês perceberem? Então veja, tenho liberdade de agir? Sim. Sim. É absoluta? Não. É relativa, dentro do contexto que eu estou inserido. Fatores internos e fatores externos, ok? Temos liberdade de pensar? É aí que nós temos mais liberdade. É aí, ok? Temos mais liberdade. Por que mais liberdade, pessoal? Eu posso pensar no que eu quiser? A princípio eu posso. Eu estou restrito a alguma coisa? A princípio não. Aquele conceito que você falou no início, o espírito pensa e a mente Está aqui, reflete, vai. Exato, então, o espírito quer dizer que muito mais do que agir, tanto que eu fiz 2 vezes, olha o asterístico aqui de volta, tá? Eu liguei os 2 asterísticos aqui. O que significa? Aonde a nossa liberdade é maior no pensar.
O pensar é onde, dentro encarnado, ok? Porque o pensamento independe se você está encarnado ou está desencarnado. Aí você está encarnado ou desencarnado, não muda o seu pensamento, ok? Então, onde eu tenho maior liberdade? No pensar. Porém, sempre tem um porém, né? Sempre tem uma vírgula. Eu estou pior do que o Livro dos Espíritos, né? Estou colocando vírgula em tudo, né? Quando eu acho que eu estou entendendo alguma coisa, aí eu venho no Livro dos Espíritos e põe uma vírgula, ok? Então eu estou competindo. Então a minha liberdade maior é no pensar? Sim. Porém, até aí eu estou restrito. Menos do que no físico, claro, mas até aí eu estou restrito. Por quê? Porque aquilo que eu sinto, eu penso. Aquilo que eu penso, eu projeto. Tudo no universo é vibração. Vocês concordam ou não? E o que acontece quando eu começo a vibrar numa determinada frequência? Eu fico preso nela. Deu para você entender ou não? Eu começo a atrair aqueles que pensam e sentem da mesma forma. Então, por mais que a minha liberdade seja maior no pensar, da forma que eu estou pensando, eu fico preso àquele pensamento. Pensar está relacionado com sentimento. Sim, é sentimento e pensamento. Você fica preso àquele sentimento, às vezes por dias, por semanas, por anos. Veja, então que liberdade que é essa do pensar? Que eu também estou preso. Então, o pensar me dá mais liberdade. Porém, no que eu estiver pensando, eu estou vibrando. Eu estou naquela frequência. E vou atrair os afins de acordo com aquela frequência. Então, estarei preso àquela situação também. Então, a prece, mesmo assim, tá? Você eleva, você amplia, mas você está numa determinada frequência aí também. Você amplia, sem dúvida nenhuma, que a sua liberdade é um pouco maior, mas você está também numa determinada frequência. Mas quanto mais baixo eu penso, o que vai acontecendo comigo? Mais vou fechando naquela frequência. O que é dentro da doutrina espírita, vocês já ouviram falar de segunda morte? Segunda morte. O que é a segunda morte dentro da doutrina espírita? A primeira morte é a morte do corpo físico, tudo bem? A segunda morte, entre aspas, é a morte do corpo espiritual. Mas isso é possível? É. E ela acontece em dois sentidos. Olha, interessante. Você tem um corpo espiritual humano, ela pode acontecer no sentido positivo, ela pode acontecer no sentido negativo. Então, a espiritualidade fala assim, existe a segunda morte, que é a morte do corpo espiritual. À medida que a gente vai evoluindo espiritualmente, você vai perdendo a necessidade de ter a forma humana. Deu para você entender ou não? E vai subindo, e vai subindo. À medida que você congela num sentimento de mágoa, de ressentimento, de ódio, você fica tão fixado naquele pensamento chamado ovoides. Já ouviram falar de ovoides? E por que ovoides? Porque o que acontece com o corpo humano quando ele fica sem movimento? Por alguma razão. Ele não vai atrofiando? Ele vai atrofiando, ele vai voltando à forma fetal. E ele vai se fechando. Chega um momento que ele parece um ovo mesmo, não é isso? Então, o espírito preso a um pensamento negativo, de mágoa, de ressentimento, de ódio, o que ele menos faz é movimentar. E o que acontece com o corpo espiritual? Pensa que o corpo espiritual, pessoal, é 1000 vezes mais leve. Então, imagine a força do pensamento em um corpo de 70 gramas. Se ele já faz um estrago num corpo de 70 quilos, vocês imaginem num corpo de 70 gramas. Então, a ovoidização é um processo chamado segunda morte, onde existe um pensamento preso, fixado há muito tempo, numa ideia única, numa monoideia. Normalmente é ódio, é mágoa, é ressentimento, é desejo de vingança, onde o espírito não faz outra coisa se não for pensar naquilo. 24 horas por dia, 7 dias por semana. Entenderam? Então, o pensar me dá mais liberdade? Dá. Mas perceberam que você pode ficar preso também a uma série de circunstâncias? Então, nem no pensar eu consigo, a menos que seja
algo muito elevado. Aí isso amplia. Senão você fica preso. E como que a gente recupera espíritos num processo de ovoidização? Oi. Precisa ter morrido para isso ou não? No processo de ovoidização, sim. Por quê? O corpo físico ainda mantém aquela estrutura. Tudo bem? O corpo físico ainda mantém. No corpo espiritual, desencarnado, vamos dizer assim, 50 gramas, 70 gramas é muito leve. Então a força do pensamento, e pensamento é matéria. Para quem não sabe, pensamento é matéria. Para eu pensar em alguma coisa, eu consumo oxigênio e outras substâncias. Se eu lembrar da lei de Lavoisier, que nada se cria, nada se perde, que tudo se transforma, lembram dessa lei? Estou transformando alguma coisa nesse sentido. Então, a ovoidização, essa força de pensamento batendo num corpo espiritual muito leve, e ele sem movimento nenhum. E por quê? Porque ele está fixado. Uma monoideia, numa ideia fixa. O corpo espiritual vai definhando. Vai definhando. Aí é necessário, só que não é de uma vez, tá? Ele vai passando por um processo chamado zumbificação até a ovoidização. Aí chega uma hora que ele para ali. Ele para aí. Como que você... Pois não. Esse pensamento que você está falando é um pensamento negativo. Negativo. Sim, nesse caso, ovoidização. Tanto que a espiritual superior fala que o espírito, quando sobe, ele fica com a forma ovalada. Só para mudar o nome. Uma questão didática. Então, para cima eu fico numa forma ovalada. Para baixo eu fico um ovoide. Deu para vocês? Porque a forma é igual. A forma é igual. Então, didaticamente, ovalada. Para baixo, ovoides. Esses ovoides, eles continuam com a mente... A mente fixada naquilo. Naquilo. Mas eles sabem o que eles estão sentindo. Eles estão presos a um pesadelo. E eles não têm consciência dele? Não, porque estão tão presos àquela situação. Bom, vocês devem conhecer pessoas, nós conhecemos pessoas que estão magoadas, feridas, machucadas por décadas. É mais ou menos isso que acontece. A pessoa não fala sobre outro assunto, não pensa sobre outro assunto, não dá oportunidade para fazer outra coisa. Ela só se mantém na condição física porque o corpo instintivo pede alimento, pede banho, pede determinadas situações. Por isso que ela continua se movimentando. Mas na condição espiritual, desencarnada, ela fecha. Ela fecha. E eles permanecem? Permanece. Os espíritos atuam sobre eles? Sim, principalmente em processo obsessivo, porque eles são usados e colocam perto de outros espíritos para sugar a energia vital. Só que eles não estão fazendo isso. São colocados perto de pessoas que estão na mesma faixa vibratória e sugam energia vital por um período. Então é comum você, numa visão espiritual, você vê uns ovoides assim, fica mais ou menos desse tamanho, tá? Ficam de alguma forma gravitando em torno de uma pessoa. São espíritos ovoides, que são colocados ali por obsessores para sugar a energia vital. Ok? Mas por quê? Porque estão na mesma faixa vibratória, na mesma frequência de ódio, de mágoa, de ressentimento. Então estão na mesma situação, praticamente. Chega um momento que eles são resgatados e há todo um processo de tratamento deles também. Sabe com quem aconteceu isso? Santos Dumont, para quem não sabe. Ok? Existe um livro chamado Ícaro Redimido. Gilson T. Freire. Espírito Adamastor, um livro dessa grossura. Metade do livro é extremamente científico. Explica exatamente todo esse processo. Aí os ovoides, primeiro são levados em mundos primitivos. Olha, interessante. Mundos primitivos, por quê? Para ajustar forma e forma. Deu para você entender? Mas por que em mundos primitivos? Porque a vibração é tão densa, tão pesada, que em mundos primitivos aqueles corpos quase não sentem isso. De tão primitivos que são, ok? Aí ficam algumas semanas, é tirado. Aí leva e vai ajustando forma e forma, porque eles perderam a forma. Então é necessário que sejam colocados em forma. Entenderam ou não? Então o tratamento de espíritos nesse processo é longo,
Volta. Então ele está retroagindo? Não, o espírito não retroage, pessoal. Só que ele ficou estagnado naquele ponto. Como ele perdeu a forma humana, ele precisa recuperar a forma. Então ele é colocado em mundos primitivos, por algumas semanas, por alguns meses, retirado. Espera mais um pouco, põe de novo, até ir ajustando forma e forma, para que ele volta na onde ele parou e aí continue. O sentimento é o mesmo. E o sentimento também. Só que toda vez que dá esse choque, é o choque da matéria, desperta a consciência deles. Deu para vocês entenderem? Se dá esse pensamento se terminou no void, como que os espíritos amigos conseguem resgatar ele? Resgatam. Não, isso aí não precisa nem perguntar. Eles tiram de lá, não, levam para colônias espirituais e depois vão reencarnando. Ele não tem a consciência do que está acontecendo, mas sempre tem um protetor, sempre tem um espírito que vai de alguma forma começa esse processo. Esse processo leva décadas, tá? Leva décadas, até séculos, até que ele para no momento, só que toda vez que ele vai e volta, dá um choque da matéria. Esse choque desperta a consciência deles. Entenderam ou não? Aí eles reencarnam e continuam o seu processo evolutivo. Então o processo de evolução não acontece em algumas semanas, são décadas para você chegar nessa condição, ok? Na recuperação também leva o mesmo tempo. Por quê? Na liberdade do pensar, ele cristalizou aquele pensamento. Cristalizou aquele pensamento. Só pensa naquilo. A mágoa, o ressentimento, o ódio, o desejo de... É como se o mundo tivesse acabado, outros interesses tivessem acabado e a pessoa fica fixada naquilo. Qual que é o sentimento base? O orgulho. Deu para você entender o que segura aquilo? O orgulho. O orgulho. Então, o corpo espiritual nosso perispírito, na condição de encarnado, né, na nossa condição, o que acontece com o meu perispírito se eu ficar muito tempo vibrando muito baixo? Talvez o meu corpo físico não mude muito, porque ele é denso, ele é pesado, mas o meu corpo espiritual, ele começa a ressentir isso. Deu para vocês entenderam ou não? Ele começa a sentir, ele começa a ficar, modificar, transformar em função disso. Porque o meu corpo só é leve, ele é leve. O fato de ele estar encarnado, ele continua sendo leve. Só que a força de pensamento em cima dele acaba deteriorando ele também. Então você pode ter corpos perfeitos e perispíritos cheios de deformidades. Chico comentou, né? O Chico olhava e falava, né? Mulheres bonitas dentro de um padrão, mas ele conseguia enxergar. E o contrário, pessoas não tão bonitas dentro do padrão, mas eram lindas espiritualmente. O que é isso? É o corpo espiritual, pessoal. O nosso corpo espiritual absorve as vibrações do nosso sentimento e pensamento. O nosso corpo físico também. Porém, o nosso corpo físico tem uma densidade 1000 vezes maior. Por isso que ele não ressente tanto. Entenderam? Aí vem as doenças, tá? Então, da onde vêm as doenças? Vocês pararam para pensar que não existem doenças, existem doentes? A natureza levou bilhões de anos, passamos por todos os processos evolutivos do reino mineral, vegetal e animal. Todas as experimentações foram feitas, todas, absolutamente todas, para que o corpo humano fosse uma máquina para durar média 100 anos. Média 100 anos, sem doenças, tá? Sem doenças. Então, de onde vêm as doenças? Doenças psicossomáticas. 90% das doenças, elas são psicossomáticas. Doenças do espírito. Ok? Então, a nossa liberdade de pensar, tenho. Porém, também está restrita dentro de um contexto. Assim como a minha liberdade de agir está restrita dentro de um contexto, a minha liberdade de pensar é maior, porém, ainda assim está restrita dentro de um contexto. Ok? E tenho a liberdade do querer. Temos a liberdade do querer. Aí vem essa questãozinha fácil de responder aqui, ó. Né? Mas tanto pensar como querer, nós recebemos influências também, né? E no agir também.
Nós estamos sempre recebendo influências. Sempre. Ok? As duas. A todo momento. Porém, somos nós que decidimos. A decisão é nossa. Ok? Não posso falar, foi aquele espírito ou foi aquele... Não, fui eu. Aquele espírito só pegou carona naquilo que eu estava sentindo e pensando. Porque na minha consciência tem o poder. Então, é exato. A fazer ou não. Fazer ou não. Nós somos influenciados a todo instante. Somos mais influenciados do que vocês imaginam. Na verdade, não temos liberdade nenhuma. Não, temos, liberdade nós temos, né? Ainda bem que nós temos a liberdade, ok? Porque quem cuida da nossa vida tem que ser nós. Eu tenho essa liberdade de cuidar da minha vida. Mas que eu sou influenciado, sim, mas eles não determinam, eles só influenciam, tanto para o bem quanto espíritos inferiores. Ok? Mas eu tenho a liberdade? Tenho. Mas cabe a mim decidir o que eu vou fazer com ela. E mesmo assim eu estou protegido pela minha ignorância. Quando você fala que eu tenho uma influência negativa sobre mim, é porque sobre aquilo eu já tenho consciência sobre aquilo e mesmo assim não quero. Quase se mata, mas ele se desperta. Não deixa aquele espírito dominar ele e fazer ele se matar. Não. Ok? Porque quando você tem um processo obsessivo, vamos falar de processo obsessivo, né? Começa por... Ainda bem, né? Porque assim, falava assim, até pouco tempo atrás, começa pela obsessão simples, fascinação, lembram disso? Subjugação, e a subjugação é moral e corporal, tá? Aí voltando, nós já entendemos hoje que não começa pela obsessão simples. Por mais que Kardec colocou obsessão simples, começa pela auto-obsessão. O que é auto-obsessão? Eu não preciso nem de obsessores na auto-obsessão. Eu dou conta sozinho do recado. Então eu não me cuido, literalmente falando, pensamentos negativos, dou preferência para programas negativos. Eu não preciso de obsessor, sozinho eu dou conta. Ok? Então a mágoa, ressentimento, ódio, isso é um processo auto-obsessivo. Aí que vem a obsessão simples. O que é a obsessão simples, que não é uma simples obsessão? São aquelas ideias, sabe aquela coisa leve, que você não percebe, muito sutil? Muito sutil. De repente alguém começa a falar mal de alguém, já ouviram falar disso ou não? Né? Aí faz 2 horas que as pessoas estão falando mal de alguém. Começou por 1 minuto. Se estendeu por 2 horas. Porque é alguma leve, sutil, vai alimentando o ego, o orgulho, o comentário. E por isso que eu falo, não é uma simples obsessão, é uma obsessão simples. Porque é um processo de interação sutil. Interação sutil. Passando dessa interação sutil, que começa por uma auto-obsessão, então toda obsessão começa por uma auto-obsessão, aí vem a obsessão simples, e aí vem a pior de todas, a mais difícil de ser tratada, que é o segundo estágio. É mais fácil você tratar a terceira do que a segunda. Chama-se fascinação. O espírito fica cego, literalmente falando. Ele é dono absoluto da verdade. Sabe aquela pessoa dona que não discute, não conversa, é isso e pronto? Só tem 2 formas de fazer as coisas, a minha e a errada? Então a fascinação é quando as pessoas ficam fascinadas por uma ideia, por um comportamento, e não aceitam em hipótese alguma nada que contraria aquilo. No ponto de fascinação, você não faz nada, tá? Não tem o que fazer, você só se lamenta. Porque as pessoas são cheias de si, estão donas de si, das suas verdades inquestionáveis, que elas não aceitam nada ao contrário. Aí a espiritualidade deixa ir para a terceira para tratar. Subjugação. Começa a subjugação moral. O que é moral? As pessoas começam a falar coisas que se comprometem. Aí elas começam a perceber que o que elas disseram comprometeu. Ok? E a subjugação corporal. Aí são atitudes que fogem de um padrão. Isso é um processo. E é intermitente, tá?
e é intermitente. O que é intermitente? Às vezes fica 1, 2, 3, um mês, daqui a pouco acontece de novo. Aí a pessoa relaxa. Aconteceu só aquela vez. Aí esses obsessores se afastam. Mais um mês. Aí vai lá, pega mais um pouco. Deu para você entender ou não? Porque se ficar numa constante, a pessoa é tratada. O narcisismo. Onde se enquadra o narcisismo no processo de obsessão? Fascinação. Deu para vocês entender ou não? Então, mas isso não é castigo de Deus, pessoal. É uma questão de afinidade, de frequência. É uma questão de afinidade e frequência, porque você teve a liberdade de decidir. Só aconteceu porque você teve a liberdade de decidir. Tudo bem? Então veja, a liberdade do querer é entender o seguinte, nós, no nosso momento, estágio evolutivo. Eu quero? Sim. A resposta, na maioria das vezes, quando vem essa perguntinha, eu quero? Sim. É automático. Sem muita força, Você vê uma situação, qualquer coisa, aquilo gera um desejo em você e eu quero, sim. Aí a segunda pergunta vem, eu posso? Pode ser que sim, pode ser que não, ok? Pode ser. E a terceira, É a terceira que define. É a terceira pergunta que define, ok? Eu devo? Então, quando vocês tiverem dúvida em relação a alguma coisa, faça essas 3 perguntas. A primeira normalmente é sim, a resposta. A segunda pode até ser sim, mas é a terceira que define. Eu quero, eu posso, eu devo. Porque nem tudo que eu quero eu posso, nem tudo que eu posso eu devo. Nem tudo que eu devo eu quero. Deu para você entender ou não? O que é disciplina? Está aqui embaixo. O que é disciplina, pessoal? Disciplina é fazer aquilo que eu preciso, não aquilo que eu quero. Disciplina é fazer aquilo que eu preciso, não exatamente fazer aquilo que eu quero. Tá? A gente tem que tirar o peso da palavra disciplina, pessoal. A disciplina é para o nosso bem, é para o nosso crescimento. Você não chega a lugar nenhum, se você não tiver disciplina. Simples assim. Se você almeja algo, necessariamente você tem que ser disciplinado naquela meta, naquele objetivo. Então, muitas vezes, não é fazer o que você quer, mas fazer o que você precisa nesse sentido. Então, na medida que a gente vai entendendo, a doutrina espírita fala assim, vocês têm a liberdade de agir, têm a liberdade de pensar, têm a liberdade do querer. Essa liberdade todos vocês têm, todos nós temos. Porém, em que momento evolutivo nós estamos? O que nós queremos? O que realmente nós queremos? Qual é a meta? Qual é o objetivo? Eu preciso trabalhar em cima disso. É uma escola de anjos o planeta Terra? Não. É uma escola de quê? De seres humanos. Nós estamos aqui para quê? Para que a gente possa aprender a ser seres humanos. Essa é a proposta, esse é o objetivo, essa é a nossa meta. Nós não somos? Não. Ainda não. Somos humanos, não somos seres humanos. Seres humanos pensam em fraternidade, pensam em solidariedade, pensam em amizade, pensam em outras coisas, que nós também estamos caminhando nesse sentido. Nós já sabemos o que significa isso. Nós não estamos ainda conseguindo colocar isso na prática, começando por nós. Às vezes eu consigo fazer isso para os outros, mas eu não consigo fazer isso para mim. Entendeu? E quando eu falo para mim, 3 níveis de compromissos que nós assumimos antes da reencarnação. Primeiro, e tem que ser nessa sequência, tá? Primeiro nível de compromisso foi comigo, não foi com ninguém. Eu me comprometi, antes dessa reencarnação, como todos nós, comigo mesmo, em buscar coisas, situações que eu pudesse crescer como seres humanos, como ser humano. Esse é o primeiro nível, então não tenho compromisso com ninguém, tenho compromisso comigo. Comigo, esse é o meu primeiro nível de compromisso e o mais importante. Segundo nível, com a espiritualidade, porque eu não ia dar conta sozinho. Com certeza.
Eu não ia dar conta sozinho. Então eu tenho toda uma espiritualidade que de alguma forma me ajudaria nesse processo. Em terceiro lugar, vem as pessoas que vão conviver comigo nessa existência. Não que eu seja responsável pela vida delas, não é isso. Mas dentro desse processo, o que eu puder fazer, eu vou fazer. Entenderam como funciona? É a questão dos 3 R's. É a mesma coisa, os 3 R's. Então, dentro dessa liberdade aqui, e nessa fase que nós estamos, é a fase mais complexa. Porque ainda somos egoístas? Somos. Ainda somos orgulhosos? Somos. Aí somos pouco espiritualizados? Somos. Aí somos instintivos? Somos. Ainda temos coisas dentro de nós. Então, quando se fala em liberdade, nós achamos que eu posso fazer qualquer coisa. Não. Não. Simplesmente não. Você tem a liberdade de agir? Sim. Você tem a liberdade de pensar? Sim. Você tem a liberdade de querer? Sim. Aí o livre-arbítrio, que estava tão fácil de entender, a frase fica assim: livre-arbítrio é... Está escrito na lousa, é isso? Sim. Livre-arbítrio é fazer aquilo que eu não quero. Porque quando eu faço somente aquilo que eu quero, eu sou escravo dos meus desejos. Olha, interessante, eu achava que eu podia fazer qualquer coisa com o livre-arbítrio. Não, livre-arbítrio é fazer aquilo que eu não quero, mas para o meu bem. Eu não quero, mas eu sei que é para o meu bem. Porque se eu fizer somente aquilo que eu quero, eu sou escravo dos meus desejos. Eu sou simplesmente escravo dos meus desejos. Pode falar agora. Oi. Um cérebro com problemas físicos, eu estou falando, se é cérebro é físico. Sim. Doente, né? Sim. Causa qualquer. Também limita esse pensar. Sem dúvida. Inquestionável isso, limita. Você tem aí uma ferramenta que está avariada, vamos dizer assim, por uma razão, sempre existe uma causa, pessoal. E a causa é sempre espiritual. Quando a gente fala assim, mas meu avô, meu pai trouxe essa situação, eu também trouxe. Porque geneticamente falando, tudo bem? Porém, espiritualmente, vocês também têm quase que o mesmo resgate. Então coincidiu a genética com o resgate. Ok? Qual é a diferença entre vontade e desejo? Vontade é tempo presente, desejo é tempo futuro. Primeira coisa, primeira diferença que a gente tem que entender. Vontade é presente, desejo é futuro. O desejo pode não acontecer. Não é isso? O desejo fica muitas vezes no campo futuro. Semana que vem eu faço. Mês que vem eu faço. Não, ano que vem com certeza eu vou entrar numa academia. Não é assim? E assim sucessivamente. E fica no campo do desejo. E outras coisas também. Para quantas coisas nós já pensamos, depois eu faço, semana que vem, mês que vem, o ano que vem com certeza. Né? Se é desejo. Pode até virar ação, mas muitas vezes é perdido no tempo. E todo desejo materializado vira vontade. Tem uma questão do Livro dos Espíritos, agora não vou lembrar exatamente, mas eu sei a questão, tá? Talvez não lembre o número agora. Fala assim: pode o homem, frente às suas más tendências? A pergunta é mais ou menos assim, né? Não é 900 alguma coisa, né? Pode o homem vencer as suas más tendências? A resposta: sim, vírgula. O que lhe falta é a vontade. Olha que interessante, está escrito no Livro dos Espíritos, eu não lembro exatamente qual é a questão. 909? 909. Bacana, 909, vamos pegar aqui então. Vamos ler certinho. Né? 909. Pertinho aqui, ó. Eu leio quase todo dia isso. Sentiu? Tem vontade, hein? Ó, o homem poderia sempre vencer suas más tendências pelos seus esforços? Tá, essa pergunta certinha. Sim. E, algumas vezes, por fracos esforços. Ficou pior, né, agora, né? É a vontade que lhe falta. Está aqui, é a vontade. E aí fala, que poucos dentre vós fazem esforços.
Nossa, ficou pior ainda, né? É melhor parar. Essa vírgula aí. Colocou 2 vezes, inclusive. Ficou pior. Então falta a vontade. Vontade é o quê? É o desejo materializado. É você falar, sim. É um processo instantâneo? Não. É evidente que não. Mas cada dia um pouco. Cada dia um pouco. Muito demais da conta. Então, essa vontade está atrelada à disciplina. Então, se eu quero uma meta, se eu quero um objetivo, mas tire o peso negativo da palavra disciplina, pessoal. Infelizmente, né? Nós que viemos, às vezes, de uma educação até militar, fala disciplina é algo congelado, algo sufocante, onde me tira total liberdade. Não, a disciplina não tem esse sentido. Nós temos que, de alguma forma, ressignificar essa palavra. Disciplina é a ferramenta que nós temos para crescer em todos os sentidos. Chama-se disciplina. Então, eu quero crescer em qualquer sentido da minha vida, eu preciso ter disciplina. Eu posso até ter desejo, mas eu preciso ter vontade. Ok? Então, para você pegar uma distância muito grande, comece pelo primeiro metro. E aí você vai gradativamente diminuindo essa distância. Gradativamente. É assim que funciona. Tudo bem? E aí, nenhum ser humano é livre até que domine a si mesmo. Olha que interessante essa frase. Nenhum ser humano é livre até que domine a si mesmo. Então o problema não é dominar o outro, é dominar a si mesmo. É dominar a si mesmo. É entender o que se passa dentro de nós, quais são os sentimentos contraditórios que temos muito, é entender a causa de cada um deles, a raiz de cada um deles, é entrar num processo de perdão. Esse é o objetivo. Aqui não é escola de santo, é de seres humanos. Então, o ser humano que cuida da sua vida, vamos falar assim no português mais claro, não tem tempo de cuidar da vida dos outros. Aquele ser humano que olha para dentro do si, eu tenho que cuidar da minha vida, dos meus sentimentos, das minhas metas, dos meus objetivos, não tem tempo de cuidar da vida dos outros. Não dá tempo para isso. Ok? Porque existe um monte de situações para serem trabalhadas. Aí eu coloquei uma fórmula aqui, LA versus determinismo. Livre-arbítrio versus determinismo. Vamos pensar nessa fórmula matemática e tentar entender o que significa isso. O que vocês entenderam por essa fórmula matemática? Livre-arbítrio versus determinismo. Quem vence? Quem vai ganhar esse duelo? Sim. Mas não é exatamente essa a resposta, é essa a ferramenta. Vou dar um exemplo mais prático, vai ficar mais fácil. Nós aqui como sociedade, tá? Vocês concordam que nós estamos sobre muitas leis? Muitas leis. Okay? Desde as leis de trânsito, leis sociais, todos nós estamos sobre todas as leis. Aquela pessoa que decide, ok? Seguir as leis. Qual é o nível de preocupação dela? 0. Entenderam ou não? E por que ela não se preocupa? Porque ela sai. Primeiro ela entende o porquê das leis. Ela entende o porquê das leis. Ok? Então ela entende o porquê das leis, ela sabe que é para o bem de todos. Vocês param. Por exemplo, vamos falar da lei de trânsito. Vamos pensar nela, fica mais fácil para nós. Elas não são leis punitivas, elas são leis educativas. Se todo mundo seguir as leis de trânsito, qual é o nível de acidente que nós temos? 0. Deu para vocês entenderam ou não? Então vence o mais espiritualizado. Então existe um conjunto de leis que você pode achar que são punitivas quando não são. Elas são educativas. Você infringindo essa lei, ela te pune. Deu para vocês entenderam? Você não infringindo essa lei, ela não te pune. Mas você sabia da existência dela antes. Então existe uma série de leis deterministas, que é para o nosso bem, que uma vez você compreendida e entender que é para o bem, não só seu, mas para uma coletividade, você não se preocupa com ela.
ela não tem peso, ela tem peso zero na sua vida. Você não se preocupa com ela. É como se falasse, uma pessoa de bem anda de cabeça levantada, entra em qualquer lugar, sai de qualquer lugar e não se preocupa com nada. Já repararam isso ou não? Quantas câmeras vocês acham que tem dentro de um shopping? A gente nem enxerga, né? Mas tem centenas de câmeras. E por que a gente nem enxerga? Porque a gente não está preocupado com elas. E por que você não está preocupado com elas? Deu para você ir lá? Porque o objetivo que você foi lá foi um objetivo saudável. Se você não está preocupado se tem segurança, se não tem segurança, se tem câmera, você não está preocupado. Mas se você vai com uma outra intenção, você fica tenso o tempo todo. Deu para você entender ou não? Você fica tenso o tempo todo. Veja, é isso. Então, entre livre-arbítrio e determinismo, vence o mais espiritualizado. É aquele que entende o porquê daquilo, que é para o seu bem, que não é punição, que é para o bem de todos. Então a pessoa anda tranquila, serena, de cabeça levantada. Aquela que tem má intenção, ela está sempre preocupada e sempre tensa. Entenderam como funciona? É assim que funciona. E por que eu tenho um conjunto de leis? E por que as leis têm que ser cada vez mais severas? Deu para vocês entenderem? Que não é que as leis são mais severas, é que nós como sociedade, não respeitamos as leis. Então as leis devem ser cada vez mais severas para, de alguma forma, limitar ainda mais a liberdade, porque um pouco mais de liberdade as pessoas abusam. Deu para vocês entenderem ou não? Então você tem que limitar um monte de coisa, porque aqueles espíritos são moralmente atrasados e eles vão usar e abusar daquilo. Então as leis ficam cada vez mais severas em função da nossa condição evolutiva. Exato. Por exemplo, nós já sabemos dessa história. Tem países da Europa, né, que as pessoas entram no supermercado, pegam o que tem que pegar, passa, paga, e não tem ninguém lá. Né? Lugares que as pessoas andam, compram, pagam, e ninguém se preocupa com nada com aquilo. E por quê? Porque é uma questão cultural. É uma questão cultural. Ninguém se preocupa com isso, porque todo mundo faz daquela forma. Deu para você entender? Então, à medida que a gente vai evoluindo moralmente, o que vai acontecendo com as leis? Vão abrandando. Chega uma hora que não precisa mais. Chega uma hora que não precisa de mais lei. Todo mundo sabe exatamente o que precisa ser feito. É o que acontece no planeta de regeneração. Existem leis no planeta de regeneração? Existem, mínimas, o mínimo necessário, mas é o mínimo do mínimo necessário. No planeta de provas e expiações, precisa ter milhões de leis. Então perceberam que as leis, vai mudando conforme você vai mudando. Não que elas deixem de existir, elas continuam existindo, porém, elas não te infligem mais, porque você sabe caminhar com as próprias pernas. Então, na lei de liberdade, a gente vai perceber que essa liberdade ela tem que ser conquistada. Você conquista essa liberdade. Pode falar. A lei divina está na nossa consciência. Exato. Desde sempre. Cabe a cada um de nós desenvolver isso no nosso tempo. Exato. E elas não são... E a vontade de desenvolver isso de uma maneira mais rápida. Perfeito. E tudo, absolutamente tudo, pessoal, vem pelo amor. A dor só vem quando o amor não resolve. É assim que funciona. Então, por exemplo, às vezes a espiritualidade quer nos ensinar uma lição. Eu não estou exagerando aqui, que eu vou falar para vocês, tá? Eles vão tentar ensinar aquela lição para nós por amor. De 10 formas diferentes. Eles vão buscar 10 caminhos diferentes para ensinar a mesma lição para nós por amor. Chega uma hora que o amor fala para a dor, não deu, vai você agora. Aí ela vem com uma intensidade leve, coisa pouca. Não resolveu. Aumenta a intensidade. Deu para você entender ou não?
Não resolveu, aumenta a intensidade. Então a dor vai aumentando a intensidade até que chega uma hora que você desperta para aquilo. Mas foram 10 tentativas por amor primeiro. A gente olhar para a vida, para a nossa vida, em algumas lições que nós aprendemos pela dor, eu acredito que sim, mas quantas vezes aquilo veio pelo amor antes? Às vezes é um amigo que fala, às vezes é um filme que você assiste. 10 caminhos diferentes para nos ensinar aquela lição, para que a gente não precise sofrer para aprender aquilo. Nós escolhemos, é uma questão de escolha, a dor. E a dor vem numa intensidade muito leve. Muito leve, ok? E ela vai aumentando a intensidade até que a nossa consciência desperte. Em algum momento ela desperta. Então essa liberdade, ela tem que ser conquistada. À medida que você vai evoluindo, vai ampliando essa liberdade, as leis continuam as mesmas, porém você não sente o peso delas. Muito pelo contrário, você usa essas leis para você crescer e evoluir ainda mais. No início do nosso processo evolutivo, nós éramos escravos da matéria. Éramos, sem dúvida. Nós éramos escravos da matéria e das suas leis da natureza. Chega o momento que você transforma a matéria na sua escrava. Olha, interessante isso. Em que momento? Quando você começa a dominar os seus instintos. Eles existem, claro, ok? Mas você começa a dominar aqueles seus instintos. Então, num primeiro momento, ele te domina. Num segundo momento, você domina a matéria. Então, no início de um processo, somos escravos da matéria. Num segundo momento, só que nós estamos na fase de transição, tá? Essa nossa fase é a fase de transição. Depois o espírito começa a dominar a matéria. Quando eu falo dominar a matéria, pessoal, chega um momento, não é para nós, claro, estou falando da espiritualidade superior, que eles coordenam a uma evolução planetária. Vou dar um exemplo mais prático, ok? Há um pouco mais de 4,5 bilhões de anos atrás, uma explosão solar fez, que saísse do Sol uma bola, milhares. Nosso Cristo, com a força do pensamento, só com a força do pensamento, pega aquela bola, aquela explosão solar, traz a 150 milhões de quilômetros distante do Sol, só com a força do pensamento. Olha o domínio do espírito com a matéria. Coloca ali e dá o primeiro impulso. Veja. Então, veja um espírito crístico como ele domina a matéria. Numa explosão solar, ele coloca exatamente aquilo assim e dá o primeiro impulso, chama os seus assessores e fala, agora é com vocês. São os seus ministros diretos, e um vai coordenar uma parte, outro vai coordenar outra parte, outro vai coordenar, só com a força do pensamento. Só com a força do pensamento. Deu para vocês entenderem ou não? Então, no início, você é escravo da matéria. Chega um momento que você transforma a matéria em sua escrava para atender outros interesses. Então, veja a força do pensamento. Então, você tem a força do pensamento num princípio espiritual fragmentado, no caso dos nossos irmãos menores, ok? Mais novos. Nós temos a força do pensamento em nós, já na condição humana. Temos a força do pensamento no reino angelical. Temos a força do pensamento no reino crístico. É o pensamento. É a mesma força. É a mesma força. Agora, dirigida, direcionada, impulsionada, organizada, administrada, gerida por um espírito evolutivo. É assim que funciona, dentro da lei da liberdade. Então, à medida que você vai evoluindo, você vai conquistando essa liberdade e essa liberdade vai ampliando, Ela é relativa, mas ela vai ampliando. Ela vai ampliando cada vez mais. E aí isso não tem fim. E isso não tem fim. Não é absoluto. Porque se é absoluto, para de evoluir. Então não tem fim. Ela para, ok? Você continua evoluindo da mesma forma. Então a liberdade temos todos? Todos temos. Só que no nosso caso especificamente, ela precisa estar vinculada de mãos dadas. Imagine alguma coisa nesse sentido.
liberdade e responsabilidade. Não dá para você desvincular uma da outra. Eu quero ter liberdade, quanto mais liberdade eu tenho, mais responsabilidade eu tenho. Não dá para você falar, só tenho liberdade e não tenho responsabilidade. Não. Quanto mais liberdade eu tiver, mais responsabilidade eu tenho que ter. Tem que ser proporcional. Ok? Então eu não quero ter responsabilidade nenhuma. Então a minha liberdade é proporcional também. Entenderam ou não? À medida que eu tenho responsabilidade, é a minha liberdade. E aí sucessivamente. Então se todos nós queremos ter liberdade, sim. Mas eu tenho necessariamente vincular ela ao fator responsabilidade. Ok? Aí semana que vem a gente continua essa aula. Só tirar uma dúvida? Pode, claro. Você fala da fatalidade e livre-arbítrio e o destino onde entra. Então, qual é o nosso destino? Então, essa é a aula da semana que vem. Essa é a aula da semana que vem, inclusive. Eu nem falei destino hoje, porque eu sei que é da aula da semana que vem. Vou deixar você na dúvida uma semana? Fica para o próximo capítulo. Fica para o próximo capítulo. Aí nós vamos atrelar isso daí ao destino. Tudo bem? Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Vai cair na prova, tá? Vai cair na prova. Okay? Vai cair na prova. Então vamos fazer. Vai cair na prova, vai cair na prova. Então vamos, nesse momento, cerrar os nossos olhos e agradecer pelo passe espiritual que recebemos, pelo abraço carinhoso das entidades que se fizeram presente, entidades muitas vezes que fazem parte da nossa família, que ainda fazem parte da nossa família. O fato deles estarem no plano espiritual, esse vínculo afetivo não desmancha. E eles aproveitam essa oportunidade, esse momento, essa vibração, vêm até nós, matam as saudades, nos dão um abraço. E junto deles os seus orientadores, protetores, amigos do plano maior, alunos que não tiveram oportunidade quando estavam encarnados e agora na espiritualidade, sedentos de conhecimento, ainda vinculados à matéria, pedem a permissão e estudam conosco, para que possam trocar ideias, sugestões, debates, entendendo um pouco melhor essas leis maiores que foram idealizadas pelo nosso Criador para o nosso bem, para a nossa felicidade e para o nosso crescimento. Todas as leis estruturadas no amor. Temos também em Jesus o nosso exemplo, aquele que de alguma forma colocou em prática todas essas leis, exemplificou, materializou, nos mostrou que o nosso objetivo, a nossa proposta é sermos seres humanos, melhores, principalmente para nós mesmos, procurando na maioria das vezes termos pensamentos positivos, de gratidão, de reconhecimento, vendo cada situação, cada pessoa como um aprendizado, que possamos minimizar ao máximo o nosso nível de reclamação, para que possamos atrair para perto de nós aqueles espíritos que, assim como nós, estão querendo crescer, evoluir, que possamos ter, sem dúvida nenhuma, cometido muitos equívocos no passado, mas que possamos entender que o nosso momento é o presente. É esse momento onde os nossos olhos e os nossos corações estão voltados em outra direção. E entendendo que cada ser humano, nenhum, hipótese alguma, está desamparado. E que possamos, na medida das nossas possibilidades, minimizar o sofrimento de todos aqueles que passam por nós. Que assim seja.